Obrigado, Nalino. Primeiro, eu queria agradecer a Cefim, a confiança do Nalino no nosso trabalho e agradecer a todo esse público maravilhoso. Vamos falar de um tema que chama simples, mas que na realidade é complicado. Nós vamos tentar desmitificar esse conceito de complicado e mostrar para vocês a gestão baseado naquilo que a Receita nos pede, aquilo que o Tribunal nos pede e aquilo que nós podemos fazer dentro do município. Na realidade nossa, de município às vezes muitas vezes pequeno, que não tem tanto recurso, e a gente vai poder avançar nisso. Pode ir. Próximo. Aqui nós vamos falar, esse quadro aqui é para falar da inscrição municipal. Depois da palestra magnífica de manhã, de Cidade Inteligente, do chat GPT, do Fábio, né, do Tribunal, se não tiver uma base consistente, lá na frente, o chat GPT vai soltar informações inconsistentes. Então, onde que começa? No cadastro municipal. Peçam informações no momento que estão fazendo a inscrição. Uma atenção especial ao item 702, 1406. Não deem 702 de qualquer jeito. Não forneçam. Porque o 702 é da construção civil. Tem que ter um profissional registrado no CREA, tem que ter a empresa registrada no CREA, exijam no momento da inscrição. Ali já nasce um cadastro com consistência. Anotem os dados do contador, porque a qualquer momento você pode precisar no futuro para uma futura fiscalização. Então, esse é o momento certo. E o RedeSim, que é quem não tem, né, favor providenciar, que dá mais segurança jurídica na hora da liberação do alvará. Próximo. Aqui, eu não vou entrar muito na lei, para não entrar no detalhe, mas eu vou chamar a atenção do item 7, do artigo 3º da 116, que deu muita polêmica. É possível a dedução de materiais? Sim, é possível. Nós temos uma instrução normativa, quem quiser pode pedir para mim. Lá no começo do slide tem meu telefone e meu e-mail, depois eu mostro. Essa instrução permite a dedução, desde que se cumpra alguns requisitos. Então, na hora que o contribuinte pede a dedução, apresenta essa instrução. Não vai aceitando que o contribuinte coloque lá na nota o valor total e o valor da mão de obra e você coloca como base de cálculo somente a mão de obra. Não é por aí. Isso eu estou falando em termos de jurisprudência, tá? A jurisprudência já permitiu a dedução. Pode, próximo. Aqui já começa a colocar a responsabilidade da gestão na mão do município. Olha o que fala aqui, esse artigo 19, enquanto não disponibilizado sistema eletrônico único previsto nessa resolução, deverão ser utilizados procedimentos fiscais previstos na legislação de cada ente federativo. Está falando aqui que vocês têm que ter sistema de controle. Pode ir, próximo. Olha a resolução 171. 171 já é meio complicado, né? Mas aqui fala do auto de infração caseiro. Está tirando meio que o CEFISC de lado e pedindo para as prefeituras fazer a própria fiscalização com o sistema próprio. Então, já está passando para o município a responsabilidade. Próximo. Aqui são os apontamentos do Tribunal de Contas que nós vamos ver no decorrer da apresentação. Então, cada item que está ali, que o tribunal está pedindo, se os cadastros imobiliários identificam contribuintes optantes pelo Simples, nós vamos ver cada item desse, como que está sendo controlado dentro da gestão, tá? Como é que vocês podem estar incorporando isso no trabalho de vocês no dia a dia. Olha, eu tenho aqui 15 ou 20 minutos, então eu reduzi para 40 apresentações. Para você ter ideia, são 80. Aqui está com 40, tá? Pode ir, próximo. Aqui, ó, a relação das empresas optantes pelo Simples, cópia de todos os procedimentos de fiscalização. O item 6 e o item 7. A pergunta é essa:
vocês estão preparados para responder sim a isso? Vocês têm essa gestão? Isso é importante. E vocês vão ver que não é difícil. Eu vou mostrar na prática agora como é que é feito isso. Próximo. Aqui já começa as ferramentas que vocês devem utilizar no dia a dia, e são ferramentas gratuitas. O ente federativo está lá, é só ter o certificado digital. Você vai entrar no Simples Nacional, acesso aos entes federativos, pode ir. Olha aqui, ó, o tribunal já está apontando na letra C, se os municípios analisavam os pedidos de inclusão de contribuintes no Simples. É por aqui que você analisa. Uma ferramenta gratuita. Não deixa o contribuinte entrar por osmose, sem uma pré-avaliação. Porque, por exemplo, lá atrás eu falei de pedir a documentação. Sei lá, o CREA do engenheiro responsável, o CREA da empresa responsável. Não apresentou. O que você faz? Indefere aqui. Já bloqueia a empresa antes de entrar no Simples. Aí eles vão procurar o contador, que porventura vai procurar a prefeitura. Por que foi indeferido? Porque não apresentou o documento. Próximo. Aqui você coloca o período que você quer analisar de pedido de inclusão. Próximo. E aqui você confirma ou não confirma. Olha a Receita Federal dando de mão beijada para vocês um processo de fiscalização ao nascer do negócio, ao nascer a empresa. Está aí, de graça, para vocês usarem. A empresa já nasce com um conceito correto de fiscalização, de orientação. Não pode faltar documento. Se faltou, indefere aqui. Próximo. Aqui você seleciona, ó, possui pendência, não possui pendência. Possui pendência, ele não vai conseguir entrar no Simples, até que ele regularize. Tá? Próximo. Quem está fazendo isso nas prefeituras? Levanta a mão. Tá pouco. Dá para aumentar esse volume. Ó, se os sistemas municipais de arrecadação do ISS registram movimentações econômicas dos contribuintes enquadrados no Simples, isso é o tribunal que está pedindo. Como que pode ser feito isso? Próximo. Quando você lê o DAS-D, esse arquivo ele está disponível, a Receita disponibiliza ele. Você está lendo a declaração que o contribuinte fez lá na Receita Federal, antes dele pagar. E o que você lê? Você pode ler ali, ó, o CNPJ, o ano e o mês, que é a competência que ele emitiu a nota, o que ele declarou na prefeitura e o que ele declarou na Receita Federal. Compare. Isso são dados que eu simulei aí, né? Simples, o nome da empresa. Mas aqui, ó, só o último que está consistente, só o último. Os outros está irregular. Já é um processo de fiscalização, nesses três aí. Porque está mostrando irregularidade. O que aconteceu? Não sei. Não sei, tem que abrir um processo de fiscalização. Então, essa tela, todos que declararam, passa por essa tela. Todos. Então, não tem como escapar. E o erro, às vezes, não acontece por má fé. Acontece por falta de orientação. Então, se você está lendo o PG das D, você está cumprindo a letra F que o tribunal está pedindo. Alguém leu o DAS D aqui? Levanta a mão. Opa, 2. Tá bom. Próximo. DAF. Quem leu o DAF aqui? Levanta a mão. Tá pouco, hein? Porque o DAF é o pagamento. O DAF é quem pagou. Então, só que quando a gente lê o DAF, a gente transforma a leitura do DAF não só para baixar o pagamento, mas sim para fazer uma fiscalização efetiva. Então, passou pelo primeiro crivo, que é a declaração. O segundo crivo é o pagamento. Ele vai sofrer uma outra fiscalização. Por quê? Nessa tela, eu já consigo também avaliar o que ele pagou na prefeitura e o que ele declarou na Receita Federal. Aqui, só um deu consistência e está com uma letrinha BX aqui, ó. Por quê? Porque foi baixado. A guia foi baixada,
Os outros 2 ainda não, está em processo de fiscalização. Então, você cria o que nós chamamos de malha fina. Todos vão ser fiscalizados. Quem que vai ficar fora? Aquele que não declarou. Mas aí você tira um relatório de nota fiscal de contribuintes que não declararam o DAS, passa por outro crivo de fiscalização. Então, qual que é o segredo aqui? É transformar a baixa num processo de fiscalização. Não só baixar, olhar com olho crítico. Não é aceitar o que o cara pagou, o contribuinte pagou. É fazer um olhar crítico. E ali tem alguns botões, ó. Você quer fazer o quê? Corrigir? Corrigir é aceitar o que ele pagou e não criticar. Ah, eu estou com pressa, eu vou corrigir. O imprimir, ele vai imprimir uma relação de todos que estão inconsistentes. O notificar, aí já cai uma notificação simples. E o notificar MSG, aí já é uma fiscalização mais avançada, com fiscal responsável e etc. E o confirmar é quando eu quero confirmar a baixa. Então, para esse aqui foi confirmada a baixa. Então, gente, transformem a leitura do DAF e do DAS num processo de fiscalização. Isso vai fazer que vocês criem uma malha fina. Pode ir. E aí, para finalizar, vocês comparam o que o contribuinte declarou de pagamento, né, que é a famosa conciliação bancária, lá no sistema do Banco do Brasil, com o relatório seu. Tem que bater. Olha lá, o 7.575,81 bateu com 7.575,81 no relatório da prefeitura. Isso chama-se conciliação bancária. Quando você fizer isso, você tem certeza que todos que pagaram foram baixados. E agora vocês podem ter a certeza que foram também fiscalizados. E não só baixados. Porque se eu partir do princípio que eu vou só fazer a baixa, eu emiti 10 notas e declarei 5 notas. E recebi por 5. Está tudo bem? Não, não está tudo bem. Aí naquela tela anterior, você pega essa distorção. Por que você declarou só 5 notas? Pode ir. Aqui, nós vamos falar agora do que a gente encontra de problemas quando a gente faz a leitura do DAF nas prefeituras. Então, você põe lá, consulta do extrato, põe o CNPJ e põe o período, pode ir. Ó, uma empresa, pode ir, uma empresa, oficina mecânica, não, comércio varejista, oficina mecânica, reparação e manutenção de equipamentos, 1401, pode ir, de Guariba. Olha lá, junho de 2008, 10 mil de base de cálculo, pode ir. Prestação de serviço sujeita ao anexo 3, sem retenção, pode ir. Por que pagou em Pradópolis e Guariba? Está errado. Está errado. Esse imposto é de Guariba. Ah, Paulo, mas é pouco, é R$31. Você vai brigar por 31? Só aconteceu com ele? Não sei. Entendeu? Então, lá na leitura do DAF vai aparecer lá essa diferença. Na prefeitura aparece a soma dos dois. E no DAF aparece só os R$186. Aí você vai pegar a diferença. Por que deu essa diferença? Aí você vai fazer esse tipo de análise. Você vai abrir o extrato, vai abrir o cartão do CNPJ, aí é fiscalização. Só que na hora que o contribuinte vem, ou o contador, você já passa para ele, ó, aconteceu isso, corrige. Pode ir. Outra empresa, ó, volta um pouquinho, outra empresa, Monções, ó, uma empresa de pulverização. Avião, que pulveriza, cana. Pode ir. Base de ISS 0. Olha lá, ó, imunidade. Alguma lei diz que pulverização é imune só se estiver no município. Pode ir. ISS 0. Se não tivesse aquela leitura do DAF, você não ia pegar isso aí. Pode ir. Olha lá, ó, ISS 0. Pode ir. Então, quando você olha o DAF com um olhar fiscal, você pega essas situações. Se você só lê o DAF para baixar a guia, não pega. Guaraci,
Uma empresa de confecção sob encomenda, a terceirização sob encomenda, a famosa, né? Ó, base de cálculo, um valor razoável, R$ 40.000. Vamos ver o que aconteceu com ela, vai. ISS zero de novo. Mas a terceirização tem ISS. Por que está zero? Pode ir. Zero de novo. Pode ir. Então, isso aqui eu separei 4 casos. Imagina um município como Jundiaí, Campinas, centenas, né? Vai acontecer, né? Olha esse caso aí. Essa empresa, por coincidência, é minha. É minha. É o meu CNPJ que está aí. Ela é de Araraquara. Vamos ver o que aconteceu com ela? Vai. Ó, o imposto foi para Araraquara. Perfeito. Eu sou de Araraquara. Vai. De repente foi para Rio Preto. Araraquara percebeu isso? Não. Porque não leu DAF com o olhar de fiscalização. Porque se tivesse lido, pegava. Entendeu ou não? Então, por que foi para Rio Preto? Um erro do contador, um erro de sistema da Receita. Pode ter um monte de erros. E aí, eu estou falando que Araraquara não pegou, na época, tá? Porque isso aí foi em 2009, olha lá. Ó. Pode ser que agora eles estão fazendo procedimento, pelo amor de Deus. Se tiver alguém de Araraquara aqui, me perdoa. Pode ir. Olha esse relatório. Olha esse relatório que interessante. Eu estou lá em Igaraçu do Tietê, cidade de origem. Está lá em cima. Ó. Eu quero saber quem veio trabalhar em Igaraçu. Então está ali. Veio uma empresa de Itapuí, Macatuba e Taquaritinga. Quem é o prestador, quem é o tomador. E a última coluna é mais importante, se houve retenção, sim ou não. Opa, se não houve retenção, eu sou fiscal de Igaraçu, eu quero saber o porquê. Por que não houve retenção? Essa empresa cabe retenção? Não sei. Vamos verificar? Vamos. Vai lá. Então, eu abri aquela empresa que não houve retenção. Eu vou abrir uma fiscalização em cima dela. Primeira coisa que eu vou é no cadastro. No cadastro municipal. É uma empresa de transporte. Se emitiu nota de transporte, significa que o transporte foi iniciado e terminado do município. Não tem jeito. Se levou para fora, o problema é dele, pegou o documento errado. Então vai ter ISS. Vamos lá. No serviço, fala de capina, execução de roçada, limpeza, né? Pior ainda, vai ter ISS mais ainda, e com retenção. Olha lá, retenção zero. Ó. Fez a nota, não reteve. Ficou para onde esse imposto? Taquaritinga. E era de Igaraçu, porque ele pisou lá em Igaraçu para fazer o serviço. Como é que eu peguei? Através desse relatório. É um relatório fora do Simples. Esse já tem que estar no sistema. A gente chama de se integra. Ele pega a região, né? Vai lá. Olha lá, ó. Aí eu liguei para o contador, expliquei a situação. Não precisou notificar, não precisou abrir auto de infração, ele já percebeu no momento da ligação. E eu aconselho, como rotina de fiscalização, porque um dos temas aqui comentou, o Rodrigo de manhã, né? Não quero briga, quero solução. Se eu conversar com o contador, ele resolver, para que eu vou brigar? Para que eu vou notificar? Então eu ligo para o contador, olha, você declarou imposto em Taquaritinga, passa para Igaraçu. Como é que eu faço isso? Retifico o DAS, olha lá, retificou, ó. A primeira foi para Taquaritinga, o segundo foi para Igaraçu. Resolvido. Era R$ 1.700 de imposto. Agora, você imagina quantos casos você não pegaria em Jundiaí, Campinas, São Paulo, de imposto errado, se não houver essa malha fina, né? Pode ir. Então, vamos lá. Resumindo, você faz a leitura do PJDAS-D. Ó, esse daí, eu até... Tudo bem, não estou lendo, passa, tá? Agora, o DAF não tem jeito, o DAF vocês têm que ler. Se não está lendo o DAS-D, lê o DAF, que é a dívida corrente. E transforma, chama o gestor da informática de vocês, o gestor, eu quero transformar a tela de leitura da baixa numa tela de fiscalização. Na hora da... Por quê? Imagina quando você está vacinando o gado,
você põe o gado tudo aqui e passa por um corredorzinho e vai vacinando. Não vai ficar nenhum gado aqui, você vai olhar, não tem mais um, vacinou todos. O DAF é assim também. Se você ler todos os DAF, todos vão passar pelo corredor. Não vai ficar um aqui. Todos vão ser fiscalizados. Então, é uma melhor situação, o melhor momento para você criar a malha fiscal. E o segundo aqui, que o tribunal está, a letra C, se os municípios cruzavam os contribuintes optantes pelo Simples com inscrição na dívida ativa. E se houverem exclusões dos contribuintes no Simples Nacional, né? Pergunto, quem está lendo para mim esses INSCOBRA? INSCOBRA é o nome do arquivo. Levanta a mão. Esse é difícil. Isso é difícil. O INSCOBRA, olha o que ele vai fazer, muda a tela, por favor. Pode mudar. Olha lá, olha o que ele vai fazer. Olha que interessante. A hora que você lê esse arquivo, ele fala assim, olha, gestor, na Receita está cadastrada a dívida ativa de R$ 152,57. No sistema seu está zero. Opa, fiscalização. Alguma coisa aconteceu. Teve algum que bateu aí? Esse aqui bateu, 1,70 com 1,71. Essa última aqui bateu todos. Eu escondi só o CNPJ e o nome da empresa. Mas olha que relatório fantástico. Você está cruzando informação da dívida do contribuinte no município com a dívida ativa lá na Receita Federal. Quando o contribuinte vem para pagar, você já tem o dado correto. Isso é fantástico. Você imagina você com um valor na prefeitura e o cara com outro valor na Receita. Qual que ele vai pagar? E pode ser que a da Receita esteja errado. Pode ser. Se você fiscalizar, você pode ter essa descoberta. Então, esse relatório é imprescindível também para vocês cruzarem a informação. Pode ir. Aqui eu vou falar um pouquinho, bem rápido. Eu trouxe só um item da ODS. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17, né? Próxima tela. Olha o que fala o 17. Tem outros itens que chamam a atenção das prefeituras também, mas olha esse 17, eu vou ler para vocês. Fortalecer a mobilização de recursos internos, inclusive por meio de apoio internacional aos países em desenvolvimento, para melhorar a capacidade nacional para a arrecadação de impostos e outras receitas. Pergunto, o que nós estamos fazendo aqui? O que a CEFIN nos proporcionou? Exatamente isso aí. Hoje, vocês viram um gráfico da Alemanha, Estados Unidos, está falando aqui, essa aqui é a Agenda 2030, nós já estamos em 2026, eu acho que é a última tela, passa para a próxima, é a última, né? Aqui são a bibliografia, tudo que eu falei aqui tem base legal, tudo que eu falei aqui tem solicitação do Tribunal de Contas, e tudo que eu falei aqui tem nos aplicativos da Receita Federal. Eu não estou reinventando nada. Tudo que eu trouxe aqui é solicitação da Receita, do Tribunal e da legislação. E a ODS, eu achei muito interessante a hora que eu li, ele traz alguns insights que é voltado para vocês. Fiscalização eficaz, uma gestão de controle ambiental, onde você gasta menos papel. Tá? Então, coloquem o controle do Simples, coloquem, hoje foi falado de cidades inteligentes, muito boa a palestra na parte da manhã, do Rodrigo. Aí quando a gente fala de cidade inteligente, a gente acha que é nossa, nunca vou chegar lá. Coloca o protocolo online, já é uma cidade inteligente. Se eu tiver aqui na prefeitura para pedir um corte de uma árvore, ponto, já não é cidade inteligente. Tá? Entendeu o tempo? Certinho? Tudo até aqui, quero agradecer aqui a CEFIN, em nome do... Acabou meu tempo? Obrigado.